Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 22 horas e 13 minutos. No Brasil, 18 e 13 da tarde, a BTC segue acumulando forte, ameaçou perder essa nossa figura triangular aqui, mas muito provavelmente agora ela vai testar a aresta superior desse triângulo. Chegou a fazer em 27 de dezembro a máxima em 52.088, aí beijou aqui a aresta inferior, agora deve testar a aresta superior, perdendo amplitude movimentacional para aí sim incursionar para dentro da nuvem e dar andamento a essa pernada impulsiva. Na virada da VWAP mensal e anual, a BTC, após a virada, segue circulando basicamente acima da linha d'água. Aqui foi a linha d'água de virada, na altura de 46.700, 46.600. A VWAP mensal e anual exercem ambas uma forte força gravitacional sobre a BTC. Então, o fato dela, depois da virada da VWAP mensal e anual, ela está circulando acima, é um indício forte de que a virada agora da VWAP semanal vai colocar todas as VWAPs, tanto a diária, quanto a semanal, quanto a mensal, todas num viés de alta. O squeeze aqui no 4 horas está dando conta da criação de uma amplitude ondulacional compradora muito interessante. Eu pulei para o 4 horas para a gente poder ter noção da linha d'água, né, do patamar de virada da VWAP mensal e anual, que elas se encontram aqui todo dia 1º de janeiro de cada ano. Então, pessoal, não se enganem, não deixem de acumular patrimônio cripto. Vocês vejam que algumas altcoins descolaram forte da BTC. A Kusama está voltando para 300, a Sol aqui está voltando para 180. A Atom hoje disparou literalmente, chegou a subir quase 14%, agora está subindo 12,75 a 36,53. É interessante que a cada agulhada da BTC, algumas altcoins, no retorno da BTC, num efeito elástico, em direção a MM200 de volta, algumas altcoins catapultam o patamar delas de trabalho. A Atom, que há 5, 6 dias atrás trabalhava ali na faixa de 27, 26 dólares, agora já está ali na faixa entre 36 e 37. Se a BTC testar aqui a base da nuvem de Shimoku no diário na altura de 50 mil, para iniciar essa pernada impulsiva de número 5 no diário rumo a 80 mil dólares, a Atom muito provavelmente vai catapultar o seu patamar de amplitude movimentacional lá para a faixa dos 40, 44, e se a BTC agulhar, ela já não perde mais 40. Então isso está acontecendo com muitas altcoins. A alt-season está acontecendo sob os nossos olhos. Olha a Tesos, a XTZ, subindo 9,04 a 4,74. Então não se enganem, esse procedimento deletério de desembarque e reembarque é muito prejudicial em termos de patrimônio cripto. Então, de repente, na agulhada da Atom, quem saiu a 26, a 27 no desespero, agora volta pagando 36,54, ou seja, perde ali 20, 30% do patrimônio cripto de forma desnecessária. E quando a BTC atingiu o nosso target nessa corrida de touros em torno de 200 mil dólares, com esse procedimento de desembarque e reembarque no desespero, a quantidade de altcoins vai acabar sendo ínfima, porque se a cada desembarque e reembarque vocês perdem de 10 a 20% do patrimônio cripto em altcoins, então quando a gente chegar no nosso alvo, vocês vão ter uma quantidade ínfima de altcoins de altíssima octanagem. Então eu lembro que quando na corrida de touros de 2017, 2018, que eu acumulava ETH, a ETH dava umas agulhadas bizarras. Ela chegava a bater 40 dólares, depois pulava de novo para 70. Muita gente, porque a volatilidade naquela época era muito mais brutal do que é hoje,
Muita gente dizia que era impossível a Ethereum ostentar uma capitalização de centenas de bilhões, e foi o que aconteceu. Hoje a Ethereum vale quase meio trilhão e está cotada aos milhares de dólares. E na época eu acumulava ETH e muita gente dizia que era uma moda, uma bolha, algo passageiro. E hoje as ETHs são valiosíssimas. Eu deixo num Nano Ledger que eu de vez em quando ligo ele só para conferir se as minhas Ethereums estão ali. Mas enfim, eu tô avisando, repisando, para vocês justamente acumularem essas altcoins de alta octanagem, porque quando essa corrida de touros terminar, uma Sol, uma Atom pode valer... Uma Sol vai valer milhares de dólares, agora uma Atom vai valer centenas, talvez $1 milhar. E é muito importante que vocês não caiam nessa cantilena do desembarque. Reembarque justamente para que vocês ostentem um patrimônio cripto relevante nesse nosso target para essa corrida de touros pós-halving que aconteceu em maio de 2020. Então, de 4 em 4 anos, a BTC promove um corte pela metade nas recompensas, nas taxas de mineração, que é o chamado halving, que entre 8 e 12 meses depois do halving, esse corte promove um bull run, uma corrida de touros, e esse bull run que está acontecendo em 2021, que vai se arrastar para 2022, é decorrente do halving de maio de 2020. O bull run que vai acontecer de 2025, 2026, vai ser decorrência do halving que vai acontecer em maio de 2024. E no bull run de 2025, 2026, vocês vão ver a BTC se aproximar de $1 milhão, mas isso é uma outra história que eu vou contar mais tarde, dentro de um vídeo só para isso. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. O nosso alvo em direção a $80 mil nessa pernada de número 5 está acontecendo sob os nossos olhos. Preservem o patrimônio cripto de vocês, que vocês não vão se arrepender. Muita gente teve chance de comprar Atom a 24, a 27, mas agora, se saiu no desespero, volta reembarcando, pagando pedágio, pagando 36,48. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã.